Dando sequência, então, dentro da inovação na dimensão processos, vamos falar sobre sistemas de gestão. Lembrando que quando a gente fala sistemas, não necessariamente estamos falando de informática, mas de uma maneira processual de ser feito certas coisas. E a inovação no sistema de gestão serão a adoção de sistemas para gerar novas práticas e da administração, ou seja, através desses sistemas eu vou inovar na gestão para que tenha um melhor aproveitamento dos processos dentro da empresa. Para isso a gente tem algumas práticas e algumas ferramentas. Eu vou apresentar algumas aqui para vocês, são as mais conhecidas. A ideia não é explanar detalhadamente cada ferramenta, mas dar uma visão geral em relação aos sistemas disponíveis de gestão que a gente tem. Quando uma empresa adota um desses sistemas que eu vou mostrar aqui, ela está inovando, desde que ela não tenha esse sistema, né? A ideia é que as empresas possam olhar para esse sistema e verificar a sua necessidade e como que esse sistema pode atender essa necessidade. O primeiro sistema que a gente vai olhar é o benchmark. Isso é para todo tipo de empresa. O que é o benchmark? É justamente conhecer o trabalho de outras empresas que permite para identificar boas práticas e novas tecnologias para contribuir para a melhoria dos processos. Ou seja, o que é o benchmark? Imagine que você tem vários concorrentes ou várias empresas que estão de acordo com o seu segmento, com o setor de mercado que você atua. Você pode olhar para as empresas não para copiar o que elas fazem, certo? Mas para ter ideia de práticas de gestão que elas atuam e como que você pode adaptar aquele modelo para a sua empresa. E eu posso fazer benchmark também em outras empresas que não necessariamente estão no meu segmento. Posso olhar para a forma de operar do McDonald's, por exemplo, e entender que aquilo é aplicável na minha empresa. Então a ideia do benchmarking é justamente aproveitar as boas práticas e novas tecnologias de outras empresas e trazer isso para a sua empresa. Um outro sistema de gestão é a declaração de missão e visão. Isso é extremamente importante, é o primeiro passo dentro de um planejamento estratégico. A gente sabe que a missão e a visão é justamente o que vai fazer o empresário atingir um determinado alvo. A missão é o porquê a empresa existe, certo? Vamos considerar nessa imagem que a empresa é o avião. Então, por que existe a necessidade, dentro de vários outros aviões que existem no mercado, por que você criou esse? Essa é a missão. A visão é justamente o que você está enxergando. Então, a maioria das empresas levam isso, vamos dizer assim, na brincadeira ou não dão a seriedade que isso precisa ser levado. E qual é o impacto disso para a empresa? Isso aqui, ó. Os colaboradores, os funcionários, eles vão ficar tentando adivinhar quais são as intenções do empresário. Porque ele não consegue identificar qual é a visão da empresa, por que a empresa existe. E não apenas ele precisa saber disso em um aspecto unitário, mas todas as pessoas que estão envolvidas. Por isso que é preciso, para ser efetiva essa ferramenta, você precisa divulgar ela internamente. Todas as pessoas que estão envolvidas com a organização precisam saber da existência, da missão e da visão da empresa. Continuando, temos um outro sistema que é o sistema de equipe qualificada, ou seja, a qualificação da equipe é o diferencial neste aspecto para gerar mais competitividade em relação aos seus concorrentes. E uma equipe bem treinada vai fazer toda a diferença na hora de substituir, ou seja, um processo de treinamento. Porque muitas empresas têm problema justamente quando sai um funcionário, aí o conhecimento vai embora. Mas quando você tem uma equipe qualificada e não nas pessoas, mas no processo em si, isso não acontece, porque sai um, entra outro e o processo continua porque você está sempre qualificando a sua equipe. Então isso é um diferencial enorme e vai gerar um grau maior de competitividade. Dando sequência, o gerenciamento de perdas, muito importante para o varejo. Empresas de varejo precisam estar atentas a essas falhas que acontecem no processo de estocagem. Então, se você tem uma empresa de varejo, é preciso fazer um gerenciamento de perdas. Importantíssima essa ferramenta. Gerenciamento de projetos. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, normalmente a gente vai lembrar de ferramentas como o MS Project da Microsoft, entre outros softwares, mas eu preferi dar um exemplo aqui de um sistema mais simples, que é esse, o Trello. Ele é um sistema que você vai poder gerenciar projetos pequenos da seguinte maneira. Na primeira coluna, procure pelo Trello no Google, você vai conseguir achar facilmente. Na primeira coluna, você vai colocar as atividades que precisam ser feitas, a fazer, no primeiro quadro.
No segundo quadro, você vai colocar as atividades que estão sendo feitas naquele momento de acordo com a sua equipe. No terceiro quadro, você vai colocar as atividades que já foram feitas, aí você vai fazer a análise dela, e aqui você pode colocar observações do projeto em si, quem são os atores, quais são os acessos de algum tipo de ferramenta que você tenha alocado nesses outros quadros aqui. É uma ferramenta excepcional, de baixo custo, se você quiser ampliar mais, mas tem a versão gratuita, então funciona muito bacana para gerenciamento de projetos também nas pequenas empresas. Indicadores de desempenho é mais uma ferramenta de gestão, mais um sistema, e é mais simples, mais óbvio de implementar. Talvez uma planilha você consegue fazer isso, mas o mais importante é que é o hábito de acompanhar o desempenho da empresa. As vendas, os processos que são feitos dentro da empresa, quais são os indicadores chaves para que a empresa saiba qual é o rumo que ela está tomando. É um olhar para o passado, é um olhar para o presente e decisões para o futuro. Por isso que é tão importante esse sistema aqui de indicadores de desempenho. Tem ainda, por último aqui, a remuneração por desempenho. Olha só que interessante. Isso aqui é um sistema de gestão. Remuneração por desempenho. Geralmente, as equipes, eu ouço reclamações de empresários. Minha equipe está desmotivada, eu não consigo motivar essas pessoas. E ninguém consegue motivar ninguém. Então, remunerar por desempenho, e não necessariamente vai ser a nível financeiro, mas é a principal moeda de troca, a gente consegue ter mais resultados quando faz isso daqui. Por quê? A empresa ela vai ter uma espécie de previsão em relação a ajuste salarial e em relação à sua receita. Por quê? O empregado ele vai depender dos resultados da organização. E isso faz com que ambas partes, tanto o empregador quanto o empregado, estejam motivados para continuar a crescer. O que acontece geralmente? O empregado ele está desanimado porque ele não vê retorno do seu esforço. E aqui a gente tem uma remuneração por desempenho justamente oferecendo isso. Né? Você vai ter ambas as partes ganhos nesse aspecto. Então, para você refletir mais um pouco, qual é a ferramenta de gestão dessas que a gente falou, de outras que existem, que traria maior benefício para a sua empresa e por que você precisa dela. É um momento de refletir e de falar o que eu preciso fazer em relação a tudo isso que a gente falou, de forma muito rápida, mas justamente para entender a importância do sistema de gestão para que você possa evoluir cada vez mais como empresário. Nós vamos continuar mais falando ainda sobre processos e essa é uma série do Guia de Inovação baseado no Guia de Inovação do Sebrae. A gente se vê então nos próximos vídeos.